Então hoje nós vamos continuar o capítulo que se chama No Horto de Célia, que é o penúltimo capítulo do livro, 50 anos depois. E na semana passada a gente viu que o Ovidio Lúcius finalmente se encontrou realmente com a Célia e conversou com ela. Ela não se identificou, alguma força maior impediu ela que fizesse isso e de certa forma a gente até comentou, né? A gente não entende, a gente é muito precipitado, às vezes imediatista, e a gente quer logo resolver as situações, mas esse processo que o Ovidio Lúcius despertou, né, de já sair daquele, daquela vida de orgulho e de muitas, que ele realmente já buscou o cristianismo, está buscando através do irmão Marinho, ele nem está buscando a Célia propriamente, né? Então, buscar a prática e o entendimento cristão, eu acho que a espiritualidade superior ainda segura a Célia para que se complete essa conversão que está acontecendo, não caia logo nas facilidades ou numa zona de conforto que possa ser prejudicial para ele. Então, por isso, ela não se identifica, mas ela ouve todo o desabafo dele, de um pai com uma carga, né, de culpa muito grande pelo que fez pela filha, mas de vontade de seguir o Cristo. Então ela fala muito do Evangelho de Jesus e ela pede para que ele volte para Roma e em Roma ele faça o que ele tem vontade de fazer dentro desse cristianismo novo que ele estava abraçando. Porque ficar encantado, sensibilizado, todos nós ficamos. Agora, colocar em prática tudo isso que a gente está aprendendo e lendo é outra coisa. E é o que ela pede. Então ela se despede dele, ele vai embora, ela pede a Deus forças para poder cumprir integralmente a sua missão perante a todos e principalmente ao Pai. E aí é a partir daí que a gente vai continuar. Quanto a Elvídio Lúcio, de regresso, sentia-se como que banhado numa corrente de pensamentos novos. O irmão Marinho, a seus olhos, era um símbolo perfeito dos dias apostólicos, quando os seguidores de Jesus operavam no mundo em seu nome. Desembarcando em Nápoles, dirigiu-se para Capua, onde foi recebido pelos filhos com excepcionais demonstrações de carinho. Caio e a esposa exultaram com as suas melhoras físicas e espirituais, apenas estranhando que regressasse do Egito com tantas ideias de caridade e beneficência. Então, eles notam, né, a mudança, o estado de vitalidade, de saúde dele, mas estranham essas ideias que foi, na verdade, o que movimentou, motivou ele. E, na verdade, é o objetivo dele ter voltado a Roma, para colocar em prática a caridade e a beneficência que ele está dizendo querer fazer. A gente sabe que em algumas situações a gente está muito favorável a realmente seguir na direção certa e quando a gente volta em ambientes que a gente tem uma certa zona de conforto ali ou tem uma vibração que a gente já está acostumado, às vezes a gente fraqueja. Mas ele voltou determinado e expondo essas ideias à filha e o Caio, que é o marido. Depois de esclarecê-los quanto ao irmão Marinho e a fascinação que ele exercera no seu espírito, Elvídio Lúcio acentuou: Filhos, sinto que não poderei viver muito tempo e quero morrer de conformidade com a doutrina que abracei de coração. Então aqui a gente vê uma sinceridade realmente nesse movimento que ele está fazendo no cristianismo. Não é algo superficial, ele já realmente está querendo transformar a vida a ponto de dali para frente, todos e em todas as situações, ser um cristão, né? Verdadeiro cristão. Voltarei agora a Roma e tratarei de preparar o porvir espiritual conforme as minhas novas concepções.
Espero que me não contrariem os últimos desejos. Dividirei nossos bens e a terça parte ser-lhes-á entregue em tempo oportuno. O restante buscarei movimentar de acordo com a minha nova crença, com a crença nova. Conto com o auxílio de ambos neste particular. Então, é um assunto que a gente sabe que é difícil para muita gente. Então, falar a hora que pode ter, assim, a religião que for, mas algumas pessoas, a hora que toca no assunto dinheiro, divisão, abrir a mão daquilo que seria de direito dele, poderia causar sérios transtornos. E é o que ele está pedindo. Eu peço que vocês não interfiram nesse meu último desejo. No íntimo, Caio e Euvídia atribuíram a súbita transformação paterna a sortilégio dos cristãos, que, a seu ver, teriam abusado da situação de fraqueza e abatimento em face dos muitos abalos morais. Nada obstante, com a generosidade que a caracterizava, a esposa de Fabrícios acentuou: Meu pai, não ouso discutir vossos pontos de fé, pois acima de qualquer controvérsia religiosa estão o nosso amor e o vosso bem-estar. Então, porque outra questão ali, né, que poderia ser um grande problema, é o fato dele se declarar cristão. Isso era um assunto que gerava muita discussão ou muita polêmica a ponto de as pessoas acharem que era louca e mas olha que bonito por parte da filha dele, né? Eu não concordo, não estou aqui para discutir, né? Mas acima de qualquer controvérsia religiosa está o nosso amor e o vosso bem-estar. Olha o respeito que essa filha demonstra nesse momento, né? E o amor pelo pai. Procederei como melhor vos prouver. Financeiramente não há preocupar-vos com o nosso futuro. Quer dizer, ela está bem, ela está tranquila e não quer mais. Não tem a questão, né, da ganância, falando, nossa, meu pai vai morrer, ele tem uma fortuna e eu vou herdar tudo isso. Então ela, nesse assunto, está muito bem estruturada, resolvida, né? Caio é trabalhador e eu não tenho grandes pretensões. Olha que bonito. Além do mais, os deuses velarão sempre por nós, como o têm feito até agora. Portanto, podereis agir sempre confiante em nosso afeto e acatamento às vossas decisões. Então, ela não coloca restrição nenhuma com relação à decisão do pai. Euvídio Lúcio abraçou a filha em sinal de júbilo pela sua compreensão, enquanto Caio, num sorriso, esboçava o seu assentimento. Voltando a Roma, dos seus dias de triunfo e mocidade, o orgulhoso patrício estava radicalmente transformado. Seu primeiro ato de verdadeira conversão a Jesus foi libertar todos os escravos da sua casa, providenciando solicitamente pelo futuro deles. É emocionante da gente ver o como o tempo age e as situações difíceis da vida transformam nós, né, ou as pessoas. Então, vocês se lembram do Euvídio no começo do livro, que ele, o orgulho, a dureza dele em tomar aquela deliberação de mandar a filha embora de casa, porque aquilo feria os padrões morais, né, ao seu ver, né? E agora, olha isso, volta decidido, procura o cristianismo, liberta os escravos, quer repartir a fortuna que ele tem. Isso não é algo fácil de se fazer. Afrontando os perigos da situação política, não fez mistério de suas convicções religiosas. Olha isso, mesmo no âmbito político ali onde ele trabalhava perante aos senadores e outros do império, né? Exaltava as virtudes do cristianismo nas esferas mais aristocráticas. Os amigos, porém, o ouviam penalizados. Então, a conversão dele, né, a transformação dele é fato. Agora, seria demais a gente imaginar que vai conseguir converter a outros que ainda não estão no ponto. Não estão sensibilizados, não, ainda não têm a mesma
os mesmos olhos de ver. Para os de sua esfera social, Elvídio Lúcio padecia as mais evidentes perturbações mentais, provenientes da tragédia dolorosa que lhe enchera o lar de um luto perpétuo e angustioso. O tribuno, todavia, como se prescindisse de todas as honrarias exigidas pelos de sua condição, parecia inacessível aos conceitos alheios e, com assombro de todas as suas relações, dispôs da maioria dos bens patrimoniais em obras piedosas. Aqui tem outra coisa que pode ser um motivo de fracasso na nossa jornada: a opinião dos outros. Porque muitas vezes nós também estamos nesse movimento, abraçamos uma ideia, um ideal. É difícil, às vezes, essa decisão numa luta interna. Ele já venceu isso. Agora, ele expor isso no ambiente onde ele sempre conviveu e receber, né, o desprezo, porque Paulo de Tarso, se vocês se lembram, no Paulo Estevão, ele sofreu as mesmas coisas. Ele teve também o apedrejamento, o pai dele que mandou ele embora de casa também, porque não entendeu, não concordou. E aqui na mesma condição, o Elvídio Lúcio abraçando a nova ideia, decidindo fazer algo difícil pessoalmente e aí enfrentando inclusive os conceitos alheios controversos e não se abalando com isso. Então, dispôs da maioria dos bens patrimoniais em obras piedosas, com as quais os órfãos e as viúvas se beneficiavam. Seus companheiros humildes da Porta Ápia se regozijaram com o ardor evangélico de que dava agora pleno testemunho, auxiliando-lhes os esforços e defendendo-os publicamente. Aquele grupo, né, de cristãos por onde ele começou agora, ele inclusive defendia publicamente aquela prática, aquele grupo. Não mais se entregou aos ócios sociais, porquanto às vezes pela manhã era visto no esquilino ou na suburra, no trastevere ou no velabro, buscando informações dessa ou daquela família de indigentes. Não só isso, visitou os descendentes de Atéria, procurou-a no íntimo, no intuito de perdoá-la, e não encontrou sequer notícias, pois ninguém conhecia o trágico fim da velhinha. Então, olha que interessante. Até ela ele foi procurar para perdoar, mas ninguém sabe daquilo que aconteceu, né, na beira ali na ponte, que ela foi assaltada, morta, né, e jogada no rio. Ocorrido no mesmo sentido oculto por ela utilizado para a prática do mal. O tribuno, todavia, aproveitou a estada em Benevento para ensinar aos membros daquela família, que se considerava integrada na sua tutela, os métodos seguidos pelo irmão Marinho no trato carinhoso da terra. Em seguida, ei-lo na herdade de Caio Fabrícios, onde assumiu voluntariamente a direção de numerosos serviços rurais, utilizando aqueles processos que jamais poderia esquecer, tornando-se amado como um pai pelos que recebiam de boa vontade suas ideias novas e interessantes. Olhem como um caminho novo é sempre aberto para todos nós que abraçamos essas ideias que às vezes divergem do nosso dia a dia, do nosso ambiente de convívio. E o mais belo, né, de tudo isso é novos caminhos sem peso. Imaginem com a leveza de poder estar cumprindo com o dever com Deus, com Jesus, sem nenhum tipo, né, de peso de consciência. Todavia, depois de tantos benéficos labores, o antigo tribuno adoeceu, sobressaltando o coração dos filhos e dos amigos. Assim esteve um mês combalido e padecente, quando um dia, melancólico e trêmulo, chamou a filha e lhe disse com a maior ternura: Euvídia,
sinto que meus dias neste mundo estão contados e desejava rever o irmão Marinho antes de morrer. Ela lhe fez sentir a inconveniência da viagem, mas o tribuno insistia com tanto empenho que acabou anuindo, com a condição de fazer-se acompanhado pelo genro. Quer dizer, ele concordou, né, inclusive de ir com o genro. Euvídio Lúcio recusou, porém. Quer dizer, ela concordou, de tanto que ele insistiu, mas desde que o seu marido, né, o Caio Fabrícios, fosse com ele. Euvídio Lúcio recusou, porém, alegando não desejar interromper o ritmo doméstico. Resolveram, então, que seguisse acompanhado por 2 servos de confiança, na previsão de qualquer eventualidade. Sentiu-se melhor com a consoladora perspectiva de voltar a Alexandria e rever os sítios onde lograra tanto conforto para o espírito abatido. O tribuno preparou-se convenientemente, não obstante os temores da filha, que lhe beijou as mãos enternecida de coração prêssego, quando o viu partir. Euvídio Lúcio estreitou-a nos braços com um olhar intraduzível, contemplando em seguida a paisagem rural, melancolicamente, como se quisesse guardar na retina um quadro precioso observado pela última vez. Caio e a mulher, a seu turno, não conseguiram ocultar as lágrimas afetuosas. Então, para todos, estava claro que talvez fosse essa última viagem dele. Ele não estava bem de saúde, aliás, por isso que ele queria. Ele partiu para Roma para fazer tudo o que ele se comprometeu em fazer, mas sempre com o desejo de um dia voltar a rever o irmão Marinho, por uma força também inexplicável ou por uma simpatia muito grande que foi desenvolvida, né, por eles dois. Com o espírito de resolução que o caracterizava, o filho de Quinéio Lúcio não se deu conta dos temores e inquietações dos filhos, partindo serenamente seguido por 2 servos de Caio Fabrícios, que o não abandonavam um só instante. Contudo, antes que a embarcação aproasse a Alexandria, ele começou a sentir a recrudescência do seu mal orgânico. À noite, não conseguia aforrar-se à dispneia inflexível e durante o dia sentia-se tomado de profunda fraqueza. Fazia mais de um ano que conhecera de perto o irmão Marinho. Olha isso. Um ano ele passou realizando tudo o que ele realizou em Roma. Um ano mais de trabalhos incessantes ao serviço da caridade evangélica. E Euvídio Lúcio, que se deixara fascinar pelo espírito carinhoso do irmão dos infortunados e humildes, não queria morrer sem lhe demonstrar que aproveitara as lições sublimes. Não sabia explicar a simpatia infinita que o monge lhe despertara. Sabia tão somente que o amava com arroubos paternais. Assim, vibrando de júbilo por haver aplicado os seus ensinamentos com dedicação e destemor, aguardava ansioso o instante de revê-lo e cientificá-lo de todos os seus feitos, que, embora tardios, lhe haviam calmado extraordinariamente o coração. De Alexandria ao mosteiro viajou numa liteira especial com o conforto possível. Ainda assim chegou ao destino grandemente combalido. O irmão Marinho, por sua vez, estava vivendo os derradeiros dias do seu apostolado. Vocês se lembram, né, que a Célia estava doente já também quando o Euvídio Lúcio chegou lá um ano atrás. Ela já tinha sinais, né, da tuberculose. E agora, então, o irmão Marinho, da mesma maneira que o Euvídio Lúcio, também estava vivendo os derradeiros dias da sua jornada, né? Os olhos se lhe haviam tornado mais fundos e no rosto pairava uma expressão dolorosa e resignada, como se tivesse absoluta certeza do próximo fim. O reencontro de ambos foi uma cena comovedora e tocante, porque Célia também esperava ansiosa o coração paterno, crente de que em breve partiria ao encontro dos entes queridos que a precederam na sombra
do sepulcro, nas sombras do sepulcro. Então ela também, de alguma maneira, só estava viva ainda, esperando por essa oportunidade de rever o pai. Havia meses já que interrompera as prédicas, porque todos os esforços físicos lhe produziam hemoptises. Todavia, os estudos evangélicos continuavam sempre. Os irmãos do mosteiro se incumbiram de prosseguir a tarefa sagrada, e os velhos e as crianças substituíam-na nos serviços do horto, onde as árvores se cobriam de flores novamente. Foi debalde que Epifânio, então tocado pelos atos de sacrifício e humildade daquela alma generosa, tentou levá-la para um aposento confortável e lavado de sol no interior do mosteiro, a fim de lhe atenuar os padecimentos. Ela preferiu a casinhola singela do horto, fazendo questão de ficar no insulamento de suas meditações e das suas preces, convicta de que o pai voltaria e desejando revelar-se-lhe antes de morrer. Então, olha isso, ela não foi para o mosteiro porque ela tinha no íntimo, né, a impressão de que o pai voltaria, e se voltasse, iria procurar ela exatamente no lugar onde ela teria que ficar. Era quase noite fechada quando o patrício bateu-lhe à porta, atormentado por singulares padecimentos. Recebeu-o com um intenso júbilo e, embora fraquíssima, providenciou a acomodação imediata dos servos em singela dependência distante e logo voltando ao interior, onde Ovídio a esperava aflito, dado o agravo súbito de todos os seus males. Debalde lhe trouxe a jovem os recursos da sua medicina caseira, porque de hora a hora o tribuno experimentava a dispneia cada vez mais intensa, enquanto o coração lhe pulsava em ritmo precipitoso. A noite ia adiantada quando Ovídio Lúcio, fazendo a filha sentar-se junto dele, murmurou com dificuldade: Irmão Marinho, não cuides mais do meu corpo. Tenho a impressão de estar vivendo os últimos instantes. Guardava o secreto desejo de morrer aqui ouvindo as vossas preces, que me ensinaram a amar a Jesus com mais carinho. Célia começou a chorar amargamente, percebendo a realidade dolorosa. Chorais, sereis sempre o irmão dos infelizes e desditosos. Não me esqueçais nas vossas orações. E lançando à filha um olhar inolvidável e triste, continuava na voz reticenciosa da agonia. Quis voltar para dizer-vos que procurei pôr em prática as vossas lições sublimes. Sei que outrora fui um perverso, um orgulhoso. Fui pecador, irmão. Vivia longe da luz e da verdade. Mas desde que me fui daqui, tenho procurado proceder conforme me ensinastes. Então, olhem como isso foi importante realmente. Porque realmente o Ovídio Lúcio poderia fraquejar, e agora ele deu testemunho de que realmente ele estava convertido. E agora ele volta então em condições diferentes para a série. Procurei proteger as famílias desventuradas do Trastevere, busquei os órfãos e as viúvas do Esquilino, proclamei minha crença nova entre todos os amigos que me ridicularizaram. Doei uma casa aos companheiros de fé que se reúnem perto da porta da Ápia. Busquei todos os meus inimigos e lhes pedi perdão para poder repousar o pensamento atormentado. Permanecendo muitos meses na herdade de meus filhos, ensinei o cristianismo aos escravos, dando-lhes notícia do vosso horto, onde a terra recebe a mais elevada cooperação de amor. Então, via que todos trabalhavam como me ensinastes. Em cada moeda que oferecia aos desgraçados, eu vos via abençoando o meu gesto e a minha compreensão. Não tenho coragem de me dirigir a Jesus. Olhem isso, o Ovídio ele tem noção da
da inferioridade ainda dele, mesmo que ele fazendo todo esse movimento. E ele fala assim: eu não tenho coragem de me dirigir diretamente a Jesus. Sinto-me fraco e pequenino diante da sua grandeza. Pensava assim em vós, que conheceis a dolorosa história da minha vida. Pedireis por mim ao Divino Mestre, pois as vossas orações devem ser ouvidas no céu. Então, olha que bonito. E isso também é uma verdade, né? Às vezes a gente acha que Jesus está tão distante da nossa condição, né, do nosso espírito, que a gente se apoia em exemplos mais próximos da gente, que são exemplos que nos auxiliam. Por exemplo, o Chico Xavier, para muitos, é o elemento, né, de aproximação. Para nós que conhecemos e que convivemos com o seu João Stella, lá na casa onde a gente trabalha, que na verdade é o canal onde eu coloco esses nossos estudos, o seu João Stella é também uma fonte de inspiração para muitos que conheceram ele e que tem nele a materialização da possibilidade de realmente ser um cristão verdadeiro. Então ele tem, eu não, acho que não é nem materialização o termo, né? Mas a comprovação de que tudo aquilo que Jesus ensinou é possível ser feito. Porque nós conhecemos algumas pessoas que chegaram mais perto disso. E é no caso o que o Elvídio Lúcius tem no Irmão Marinho, um apoio. E inclusive ele fala assim: eu não, se eu pedir, Jesus não vai me ouvir, porque eu sou muito pequenininho. Mas eu acho que se você pedir por mim, eles vão te ouvir e eles vão, de alguma maneira, olhar por mim. É mais ou menos isso o sentimento do Elvídio nesse momento. Fizeram uma pausa na exposição dolorosa enquanto a jovem se mantinha em silêncio, orando com lágrimas. Sentando-se a custo, porém, o patrício tomou-lhe a destra e, fixando na filha os olhos percussientes, continuou em voz entrecortada a revelar as suas derradeiras esperanças e desejos. Irmão Marinho, tudo fiz com a mesma aspiração paterna de encontrar minha filha no plano material. Buscando os pobres e desamparados da sorte, muitas vezes julguei encontrá-la, restituída ao meu coração. Desde que me fiz adepto do Senhor, creio firmemente na outra vida. Creio que encontrarei além do sepulcro todos os afetos que me antecederam no túmulo e quisera levar a minha companheira à certeza de haver reparado os erros do passado doloroso. Aqui também, né, eu penso, agora me ocorre assim, a gente tem que ter isso em mente, independente do passado de erros que a gente tenha, né? O arrependimento sincero e o movimento na reparação de tudo aquilo que a gente fez é o caminho que todos nós temos a seguir. Todos nós a todos nós nos é oferecido esse caminho. E ele demonstrou que foi possível, apesar de ter errado tanto. E olhem, outra coisa importante da gente pensar, numa mesma encarnação. Porque em muitos dos nossos casos, aliás, eu acho que isso já aconteceu em mais de uma vez. A gente não precisa chegar do lado de lá para se arrepender do que não fez ou do que fez. E chorar e depois pedir uma nova oportunidade e quando voltar para cá, infelizmente, de novo a gente cair nas mesmas teias do orgulho, do egoísmo. Então é possível a gente acordar hoje, a gente começar a refazer tudo, rever tudo. O que eu tenho pendente com tal pessoa, com tal situação, aonde eu posso melhorar a cada dia. E ainda, né, quando a gente ainda está aqui, a gente já refazer tudo isso. E ele segue falando: minha esposa foi sempre ponderada e generosa, e eu desejava levar-lhe a notícia de haver reparado os impulsos de outros tempos quando não sentia Jesus no coração.
E como se desejasse mostrar o seu último desencanto, o moribundo concluía depois de uma pausa. Entretanto, irmão, o Senhor não me considerou digno dessa alegria, da alegria de encontrar a filha. Ele acha, né, que o Senhor não o considerou digno disso. Esperarei então o seu breve julgamento com o mesmo remorso e com o mesmo arrependimento. Ante aquele ato de humildade suprema e de suprema esperança no Senhor Jesus, o irmão Marinho levantou-se, fitou-o de olhos úmidos e brilhantes e exclamou: Vossa filha está aqui, esperando a vossa vinda. À vez de reconhecer que Jesus ouviu as suas súplicas, as nossas súplicas. Euvídio despediu um olhar penetrante, cheio de amargura e de incredulidade, enquanto pelas faces pálidas lhe escorria copioso o suor da agonia. Quer dizer, ele ainda não entendeu, mesmo com ela se revelando, né, falando, sua filha está aqui. E Jesus ouviu as nossas súplicas. Mas ele ainda não entende, porque para ele teve, né, a ideia que parecia com a filha, mas é o irmão Marinho. E aí ela fala: Esperai, disse a jovem num gesto carinhoso. E volvendo rápida ao interior, desfez-se do burel e vestiu a velha túnica com que ele se ausentara do lar no momento crítico do seu doloroso destino, colocando ao peito a pérola de fócida que o pai lhe ofertara na véspera do angustioso acontecimento. Então ela guardou aquela roupa que ela usou, né, vestiu aquela roupa que ela guardou daquele dia que ela foi mandada embora de casa e daquela única joia que ela também guardou, que foi um presente do pai dela, e botou no peito. E dando aos cabelos o seu penteado antigo, penetrou no quarto ansiosamente. Então ela usava, né, esse burel que cobria o cabelo, que fazia com que ela se transfigurasse num homem mesmo, né? E penetrou no quarto ansiosamente, enquanto o moribundo verificava a sua metamorfose assomado de espanto. Meu pai, murmurou, enlaçando-lhe o busto com ternura, como se naquele instante conseguisse realizar todas as esperanças da sua vida. Mas Elvídio Lúcio, com a fronte empastada de auge do suor, não teve forças para externar a alegria íntima, colhido de surpresa e assombro indefiníveis. Quis abraçar-se à filha idolatrada, beijar-lhe as mãos e pedir-lhe perdão na sua alegria suprema. Desejava ter voz para dizer do júbilo que lhe dominava o coração paterno, inquirindo-a e expondo-lhe os seus sofrimentos inenarráveis. A alegria intensa havia rompido, porém, as suas derradeiras possibilidades verbais. Então, se ele já estava num momento extremo, né, daquela doença, daquele desencarne, a alegria intensa naquele momento acabou com todas as possibilidades dele conseguir falar. Apenas os olhos, percussientes e lúcidos, refletiam o estado d'alma, dando conta da sua emoção indefinível. Lágrimas silenciosas começaram a lhe rolar pelas faces descarnadas, enquanto Célia o osculava, murmurando ternamente: Meu pai, do seu reino de misericórdia, Jesus ouviu as nossas preces. Eis-me aqui, sou vossa filha, nunca deixei de vos amar. E como se quisesse identificar-se por todos os modos aos olhos paternais, no instante supremo acrescentava: Não me reconheceis? Vede esta túnica, é a mesma com que saí de casa no dia doloroso. Vedes esta pérola, é a mesma que me destes na véspera de nossas provações angustiosas e rudes. Louvado seja o Senhor que nos reúne aqui nessa hora de dor e de verdade.
Perdoai-me se fui obrigada a adotar uma indumentária diferente a fim de enfrentar a minha nova vida. Precisei desses recursos para defender-me das tentações e furtar-me a concupiscência dos homens inferiores. Desde que saí do lar, tenho empregado o tempo em honrar o vosso nome. Que desejais vós, diga ainda, por demonstrar minha afeição e meu amor? Mas Elvídio Lúcio sentia que misteriosa força o arrebatava do corpo. Uma sensação desconhecida lhe vibrava no íntimo, envolvia-o numa atmosfera glacial. Ainda tentou falar, mas as cordas vocais estavam hirtas. A língua paralisara na boca entumecida. Todavia, atestando os profundos sentimentos que lhe vibravam no coração, vertia copiosas lágrimas, envolvendo a filha adorada num olhar amoroso e indefinível. Esboçou num gesto supremo desejando levar as mãos de Célia aos lábios, mas foi ela quem, adivinhando-lhe a intenção, tomou-lhe as mãos inertes, frias, e osculou-as longamente. Depois beijou-lhe a fronte, tomada de imensa ternura. Ajoelhando-se em seguida, rogou ao Senhor em voz alta recebesse o Espírito generoso do Pai no seu reino de amor e de bondade infinita. Com lágrimas de afeto e de agradecimento ao Altíssimo, cerrou-lhe as pálpebras no derradeiro sono, observando que a fisionomia do tribuno estava agora nimbada de paz e serenidade. Então, apesar da gente ver às vezes a morte, né, como algo muito trágico, triste, como sendo a perda, olhem como não é, né? Ela agradece e nesse momento ela até aproveita para entregar a alma do pai a Deus, mas eles tiveram a oportunidade de fazer com que a passagem dele fosse serena e dela também, de alguma maneira, já o seu espírito se serenizasse com aquele momento ainda encarnados, mesmo que agora ele desencarne. Por instantes permaneceu genuflexa e viu que o ambiente se enchera de numerosas entidades desencarnadas, entre as quais se destacavam os perfis de sua mãe e do avô, que ali permaneciam de semblante calmo e radiante, estendendo-lhe os braços generosos. Figurou-se-lhe que todos os amigos do tribuno estavam presentes no instante extremo, a fim de lhe escoltar a alma regenerada nos luminosos páramos do Cordeiro de Deus. Então, olhem isso, foi recebido pelo pai, pela esposa, e inúmeros outros espíritos vieram receber o Elvídio Lúcio para conduzir ele, né, para um lugar merecido. Aos primeiros clarões da aurora, deu as necessárias providências, solicitando a presença dos servos do morto, que acorreram pressurosos ao chamado. Novamente reintegrada no seu hábito de monge, quer dizer, ela só se revelou para ele, ela continuou como irmão Marinho, quando chamou depois a ajuda. Célia encaminhou-se ao mosteiro e comunicou o fato à autoridade superior, rogando providências. Todos, inclusive o próprio Epifânio, auxiliaram o irmão Marinho na solução do assunto. Os serviçais de Caio Fabrícios explicaram, porém, que seus patrões, em Capua, estavam certos de que o viajante não poderia resistir aos percalços da viagem, mais que penosa, e os haviam esclarecido sobre as personalidades a quem se deveriam dirigir em Alexandria para que os despojos voltassem à Campânia, caso o tribuno falecesse. E assim de manhã bem cedo, um grupo de 4 homens, inclusive os 2 servos aludidos, transportavam o cadáver de Elvídio Lúcio para a cidade próxima. Encostada à porta de sua choupana, e ante o olhar dos irmãos do mosteiro, que a acompanhavam, Célia contemplou a liteira fúnebre até que desaparecesse ao longe entre nuvens de pó. Quando o grupo desapareceu nas derradeiras curvas da estrada, Célia sentiu-se só e abandonada como nunca. A revivescência da afeição paterna em tais circunstâncias
lhe havia trazido amargurosa tristeza. Jamais a angústia do mundo se apossara tão fortemente de sua alma. Buscou o refúgio da prece, e, todavia, figurou-se-lhe que as mais pesadas sombras lhe haviam invadido o ser. Não tinha desesperado o coração, nem o senso do infortúnio lhe consentia queixumes e lamentações. Quer dizer, apesar da tristeza, apesar do sentimento pesado que ela estava tendo, ela não se desesperou. Então, isso também é uma grande lição para a gente. Porque nos momentos de dificuldade, a gente sofre, a gente sente, a gente tem a tristeza às vezes. Mas desesperança, não. E nem um senso de infortúnio para abrir brecha para queixas e lamentações. Ela só tinha aquela sensação de tristeza pela solidão, né? Mas uma saudade singular dos seus mortos bem-amados enchia-lhe agora o coração de, de um como filtro misterioso de indiferentismo para o mundo. Começou a fixar o pensamento em Jesus, mas em breve as rosas de sangue começaram a brotar na boca num fluxo contínuo. Então ela também, que já estava naquele momento extremo, começa a dar sinais da gravidade lá da doença dela já. Alguns irmãos amigos acercaram-se enquanto Epifânio, tocado no mais fundo do coração, mandava transferi-la para o mosteiro com a maior solicitude. De nada valeram, porém, os recursos médicos e as supremas dedicações da extrema hora. As hemoptises se prolongavam assustadoramente sem ensejarem qualquer esperança. Na sua velhice cheia de unção e arrependimento, o superior tudo envidava para restituir a saúde ao jovem monge, cujas virtudes se impuseram como um símbolo de amor e de trabalho. 2 dias se passaram de angústia infinita. Durante aquelas horas torturantes, Epifânio deu ordem para que as visitas fossem recebidas. Pela primeira vez, as portas do convento se abriram para os populares e os velhinhos das redondezas se aproximarem do irmão Marinho, cheios de lágrimas sinceras. Um a um, acercando-se da jovem, beijando-lhe as mãos trêmulas e descarnadas. Irmão Marinho, dizia um deles, tu não deverias morrer. Se partires agora, quem ensinará o bom caminho às nossas filhas? E quem ensinará o evangelho aos nossos netos? Clama um outro, disfarçando as lágrimas. Mas a jovem, de olhar firme e sereno, exclamava com bondade: ninguém morre, meus irmãos. Não nos prometeu Jesus a vida eterna? Para cada qual tinha um olhar de ternura e a luz cariciosa de um sorriso. Na noite imediata, agravaram-se de maneira atroz os seus padecimentos. Compreendendo que o fim se aproximava, o velho Epifânio perguntou-lhe algo quanto aos seus últimos desejos, e ela, erguendo para o superior o olhar sereno, acentuou: meu pai, rogo que me perdoeis, se alguma vez vos ofendi por atos ou por palavras. Então, olha como que ela pede perdão pro Epifânio, né? Porque ele quem fez tanta coisa ruim para ela, e ela é quem pede perdão. Orai por mim, para que Deus tenha compaixão de minha alma. E se é permitido pedir-vos alguma coisa, desejo ver as crianças da escola antes de morrer. Epifânio ocultou as lágrimas, levando as mãos ao rosto, e antes do amanhecer, 3 irmãos saíram pelos povoados mais próximos a fim de reunir os pequeninos por satisfazer os últimos desejos da moribunda. Depois do meio-dia, todas as crianças da escola penetraram no quarto, respeitosas. O irmão Marinho, contudo, recostado nas almofadas, enviava-lhes um sorriso bom e compassivo, embora o peito lhe arfasse penosamente. Num gesto extremo, chamou-as a si, inquirindo a cada uma sobre os estudos, o trabalho,
à escola. Os meninos, mal percebendo a hora dolorosa, sentiam-se à vontade, enquanto Célia lhe sorria. Irmão Marinho, dizia um pequenote de olhos graves, todos nós lá em casa temos pedido a Deus pelas vossas melhoras. Obrigado, meu filho, dizia a moribunda, fazendo o possível por dissimular os sofrimentos. Em seguida, era uma pequenina interessante no seu vestidinho pobre, a balbuciar em tom discreto. Irmão Marinho, pai Epifânio não deixou que eu plantasse a roseira ao pé do redil e me repreendeu asperamente. Que tem isso, filhinha? Pai Epifânio tem razão. O redil não é lugar para das flores. Plantarás a roseira nova perto da janela. Lá ela receberá mais sol, e tu darás ao pai Epifânio a primeira flor. Olha, irmão, repetia outro pequenino de cabelos despenteados. As ovelhas esta noite nos deram 2 novos cordeirinhos. Tratarás deles, meu filho, dizia a jovem com dificuldade. Irmão, exclamava outro menino, tenho rogado a Jesus que te devolva a saúde preciosa. Meu filho, dizia ainda agonizante, nós não devemos pedir ao Senhor isso ou aquilo, e sim a compreensão de sua vontade, que é soberana e justa. Mas em face da inquietude infantil que a rodeava, exclamou desejando concentrar as derradeiras energias para a prece. Filhinhos, cantem para mim. Entre as crianças deu-se ligeiro tumulto, quanto à escola do hino a ser cantado. Foi então que uma pequenina lembrou que o sol se preparava para mergulhar no horizonte, fazendo sentir aos companheiros que nessa hora o irmão Marinho preferia sempre o hino do entardecer, ensinado a todos com carinho fraternal. E então todos, de mãos dadas, rodearam o leito no qual a moribunda oferecia a Deus os seus derradeiros pensamentos, enquanto todos os irmãos da comunidade observavam chorando à distância a cena comovedora e dolorosa. Mais alguns minutos e elevaram-se aos céus as notas cristalinas do cântico singelo. Louvado sejas, Jesus, na aurora cheia de orvalho, que traz o dia, o trabalho, em que andamos a aprender. Louvado seja, Senhor, pela luz das horas calmas, que atormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. É a hora da tua bênção nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina que o teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alivia e conforto à dor, alívio e conforto à dor. Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela, faze luz sobre a procela do coração pecador. Venha a nós, do céu ditoso, ampara a nossa esperança. Temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz. Na tarde feita de calma, sentimos que és nosso abrigo. Queremos viver contigo. Venha até nós, meu Jesus. Célia ouvia o hino das crianças em seus últimos acordes. Figurou-se-lhe que a sala humilde estava povoada de artistas inimitáveis. Eram todos jovens graciosos e crianças risonhas, que empunhavam flautas e harpas siderais, alaúdes e timbales divinos. Desejou contemplar os meninos da sua escola humilde e falar-lhes mais uma vez da sua alegria infinita, mas, ao mesmo tempo, sentiu-se rodeada de seres carinhosos que, sorridentes, lhe estendiam os braços. Ali estavam seus pais, o venerando avô, Nestório, Atéria, Lésio Munácio e a figura encantadora de Ciro, como que envolta num péplum de neve translúcida.
A um gesto da amorável entidade de Cneio Lúcio, Ciro avançava estendendo-lhe os braços. Era o gesto de carinho que o seu coração esperava toda a vida. Quis falar da sua felicidade e gratidão ao Senhor dos mundos, mas sentia-se exausta como se chegasse de uma luta extenuante. Guardando-lhe a fronte nas mãos, sob a música do carinho, Ciro lhe dizia de olhos úmidos: Ouve, Célia, este é um dos sublimes cantos de amor que te consagram na terra. Ela não viu que as criancinhas ansiosas lhe cobriam de lágrimas as mãos imóveis e alvas, abraçando ternamente o seu cadáver de neve. A um só tempo, todos os irmãos do mosteiro se lançaram comovidos para os seus despojos, ao passo que, no plano invisível, um grupo de entidades amigas e carinhosas conduzia, numa onda de luz e perfumes, aos páramos do infinito, aquela alma ditosa de Marte. Então, olhem como, né, é a passagem de um justo, né? De alguém que soube renunciar a muita coisa, se entregar totalmente, né, a Jesus e completar a vida, né, nesse testemunho. Então, assim é a partida de um justo, recebida e encaminhada imediatamente, né, para os locais mais agradáveis, né, que já o próprio coração dela já estava totalmente integrado. E assim, então, encerramos esse penúltimo capítulo. Emmanuel, né, que é o próprio Nestório, que estava ali presente no desencarne dela, quem nos escreve isso. E na semana que vem a gente começa o último capítulo, que é já nas esferas espirituais. Então, quando a Célia já vai, né, para uma das moradas que existem na casa do Pai, que é a morada compatível com aquele espírito de luz, né? Esse espírito que nos dá tanto exemplo, tanto ensinamento, né? Através desse livro que a gente agradece tanto a Emmanuel e ao Chico, né? Que são os responsáveis por nós termos isso na nossa mão. Uma vida que poderia ter passado totalmente desapercebida a história da humanidade, mas que é algo, é uma pérola, é um tesouro para a gente ter em mãos, para fortalecer a nossa jornada também, né? Como, olha, olha, lembra da Célia. A Célia fez isso, a Célia fez aquilo. É claro que Jesus é a nossa referência maior, mas é como a gente viu no próprio exemplo do capítulo de hoje. Às vezes a gente precisa de alguns elementos mais próximos para que a gente ganhe forças ainda além, né? Então, assim terminamos esse capítulo. Nossa, sabe as palavras, Marta, que a gente ganhe força mesmo. Que a gente ganhe força, se inspire cada vez mais, Ádila. Não, não, não deixe essa chama apagar, Nossa, muito lindo, porque muito às vezes o lindo. dia a dia vai apagando essa chama, né? E a gente tem força nesses livros. Alguma coisa, algo a mais que vocês queiram fazer de comentário, falar sobre É o... um capítulo muito lindo, Marco. O poder de transformação dele, a, a inteligência emocional, não sei nem o que falar, a fé, a inteligência emocional dela, né? De, Sim, como você falou, se segurar no ímpeto de contar para ele que era ela, para que ele pudesse colocar em ação. E as coisas do desfecho do jeito que tinha que ser, né? Obra de Deus mesmo, né? é, eu acho que é um misto, o Lela, do que realmente os espíritos vão alcançando, né? É bondade e sabedoria. Exato, é. Não é só bondade, é saber lidar. É o momento de como agir e como aguardar, como esperar, como melhorar ainda mais, potencializar, né, as situações para nós e para as pessoas. Sim, sim. Muito lindo. É isso aí, então. Lindo exemplo.
Maravilha. Então, nesse envolvimento sublime que a gente está aqui agora, que nós tenhamos a mesma noite e a mesma semana. Que assim Assim seja. seja. Uma ótima noite para vocês, uma Ótima ótima noite a semana. todos. Tchau, Boa tchau. semana. Tchau, tchau.